A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro negou que vá se candidatar a algum cargo nas próximas eleições. Nas redes sociais ela escreveu, tá ali ó, oposição, fiquem tranquilos, eu não tenho nenhuma intenção de vir candidata a nenhum cargo eletivo. A gente lembra que no fim de janeiro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse em entrevista aqui pra gente, ao Live CNN, que Michele poderia ser uma alternativa à candidatura de Bolsonaro caso o ex-presidente se torne inelegível. Segundo a apuração da nossa âncora aqui da casa, Daniela Lima, a insistência do PL e do presidente do partido em tentar tornar Michele substituta de Bolsonaro causou um mal-estar no ex-presidente. E também na própria ex-primeira-dama e no grupo mais próximo de aliados. Vamos repercutir isso, colocar isso aqui na mesa para a gente poder ouvir Basília, poder ouvir Gustavo Uribe. E essa ideia, Basília, de Michele, quem sabe, candidata, ela acabou sendo um pouquinho mais aflorada depois daquela cena na eleição do Senado, né? Que a Michele apareceu quase como uma representante, né, gente, do bolsonarismo ali para conversar, o tete a tete com todo mundo. Aí aumentou ainda mais a impressão de, puxa vida, será que já está se posicionando como uma política? Mas ela dizendo que, por enquanto, não. Não tem mandato, mas já está agindo como uma política, né? Como realmente aquela que detém poder. Você chamou atenção para o dia da posse dos senadores, deputados, também a eleição dos comandantes das duas casas, e estava lá a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Inclusive, ela foi ladeada por apoiadores, causou um frisson também nessa chegada ao Senado Federal, com cinegrafistas. Teve até um momento em que ela pediu para diminuírem a intensidade dos refletores, porque ela estava tendo dificuldades de andar ali, de visualizar o espaço por onde ela caminhava. Então, fez a estrela, né? Independentemente de ainda não ter o mandato, ela já age como uma política e como uma personalidade e causa influência no cenário político. A gente vai lembrar, o Uribe, que está em Brasília, acompanhou atentamente também esta questão, que durante a indicação do então presidente Jair Bolsonaro ao ministro da Suprema Corte, a Michele Bolsonaro agiu nos bastidores para a confirmação do nome de André Mendonça, que seria o terrivelmente evangélico. Então, a Michele Bolsonaro, antes primeira-dama, agora ex-primeira-dama, já está na política há muito tempo, a olhos nus. Então, tem um outro momento também de destaque agora nesse 2023, que é quando ela participa de um jantar que o PL ofereceu às bancadas, né, as novas bancadas, tanto da Câmara quanto no Senado Federal. Um jantar encabeçado pelo presidente da legenda, o Costa Neto, e estava lá a Michele Bolsonaro. A gente conseguiu publicar no site da CNN no dia algumas fotos de cortejo mesmo, como as pessoas se aproximavam, queriam tirar fotos, fazer uma transmissão ao vivo, e veio das mãos de Michele a ligação com o Jair Bolsonaro, ele que está à distância nos Estados Unidos, mas ainda sendo uma personalidade de forte influência política. Ela fez ali uma videoconferência com o seu marido e colocou ali tete a tete com os participantes desse jantar. Então, independentemente do mandato e até de concorrer a uma campanha política, a figura de Michele Bolsonaro já está sendo utilizada na política e ela já se vestiu desse discurso político também já há muito tempo. E até a postura, né? Você falou vestiu, eu acabei até pensando aqui, né, Uribe? Porque o corpo fala muito, né? Essa linguagem da imagem. A Michele, visualmente, é uma outra pessoa. Ela tem uma postura diferente. Ela, de fato, entrou ali numa segunda versão. Agora, a gente não sabe se tem relação com uma gestão política de fato ou se ela só quer permanecer ali nos bastidores atuando de uma maneira diferente. Uribe, você avalia que eventualmente tenham jogado o nome de Michele no ar para ver qual seria a reação em relação ao nome dela como uma possível candidata? Elisa, quando você precisa negar que tem uma intenção é porque existe uma intenção. Então, inicialmente, há uma intenção do PL de lançar Michele Bolsonaro. Isso foi verbalizado pelo próprio presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. E Michele Bolsonaro terá uma sala dentro do PL para representar o PL Mulher. Ou seja, alguma intenção política ela tem. Causou um grande mal-estar
por parte de Jair Bolsonaro, isso foi manifestado por alguns aliados dele, de que ela tenha mais protagonismo que ele neste momento. Mas como tem uma máxima aqui de Brasília, a política é como um céu cheio de nuvens. A cada sopro de vento, o cenário muda completamente. Hoje temos um cenário com a possibilidade de inelegibilidade de Jair Bolsonaro para as próximas eleições. Caso ele se torne inelegível, surge Michele Bolsonaro. Mas para isso, Valdemar Costa Neto foi muito direto. Ela precisa urgentemente, a Basília Rodrigues bem ressaltou, de um media training. Porque na primeira prova de fogo dela no Congresso Nacional, ela mostrou nenhuma familiaridade com as câmeras, não gostava da luz das câmeras, se incomodou com a presença de jornalistas. Por isso que o PL prepara um media training para ela. Media training, para quem está nos assistindo, é um treinamento feito para que o político lide melhor com a mídia, dê entrevistas de maneiras mais claras, de uma maneira para não se comprometer, e também instrução política e econômica. É isso que pretende o PL, fazer uma espécie de aula política para Michele Bolsonaro, para que ela se torne um nome para 2026. E aí nós tivemos Valdemar Costa Neto explicando, ela seria um nome perfeito. Por quê? Porque carrega o prestígio do bolsonarismo sem carregar a rejeição de Jair Bolsonaro. Mas é uma pedra no meio do caminho. E uma pedra que fala uai e come queijo, que é Romeu Zema. Romeu Zema é um nome que foi reeleito neste momento, é um nome fortíssimo, do segundo maior colégio eleitoral do país, e Valdemar Costa Neto não desistiu de filiar Romeu Zema. Por que a importância de Romeu Zema? Ele está no Novo. É um partido que não fez bancada nem para tempo de televisão, nem para fundo eleitoral. Então, para Romeu Zema, caso tenha uma pretensão eleitoral para 2026, é um excelente nome. Quem foi que falou pra gente sobre media training? Foi Rogério Marinho, não foi? Na entrevista que a gente estava fazendo aqui com ele, que a gente perguntou sobre Supremo Tribunal Federal, os questionamentos, né, Uribe? Não sei se você lembra também, Basília. E aí o Rogério Marinho respondeu assim, olha, vocês me perguntam tanto isso, nesta hora nos sentimos o quê? Com a vaidade lá no subsolo. Vocês me perguntam tanto isso que eu vou ter que fazer um media training, que eu até já fiz media training para responder vocês, né? Eles fazem muito isso, né, Basília? Eles se preparam para saber responder os jornalistas, né? Geralmente eles não são pegos assim tão desprevenidos. E algumas perguntas são naturais, né, de serem feitas. Eles sabem, né, que vão ser encurralados, né, questionados sobre esse ou aquele ponto. Mas isso não é garantia, né? Fazer media training não é garantia de conceder uma boa entrevista, de se sair bem das pegadinhas ali, que, claro, nós jornalistas, a gente lança informações e estratégia para poder tirar o melhor desse entrevistado. Então, nem sempre o treinamento resolve a vida. Olha, sobre a história da Michele Bolsonaro, até um ponto que me chama a atenção, quando não tem o ex-presidente Jair Bolsonaro, tinha Michele durante a campanha presidencial. Então, ela era vista como um Bolsonaro de saias, como uma forma de suavizar o lado negativo do bolsonarismo. Com as mulheres, né? Interferiu em várias candidaturas em 2022, a tirar pela candidatura ao Senado Federal no Distrito Federal, que ela, né, junto com seus esforços, conseguiu tirar a vitória, conseguiu fazer a ex-ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, a senadora pela capital federal, né? Em detrimento do acordo que o marido dela, Bolsonaro, havia fechado com a então favorita para este cargo, a ex-ministra Flávia Arruda, né? Foi até um episódio considerado aí uma traição no ninho bolsonarista. Sensível, hein? Bastidores da notícia, novela da notícia. Eu quero ficar olhando para Basília, aí eu fico de costas pro Uribe. Desculpa, viu, Uribe? Eu vou ter de passar metade do jornal de costas para você, não, porque eu quero ficar as duas de costas para o Uribe. Podemos ficar aqui olhando para a janela. Querido, te adoramos. Um abraço. O que é isso?